Sabe quando uma única frase já parece dizer tudo? Pois é, a gente vai mergulhar fundo hoje em Provérbios capítulo 1, versículo 1, para descobrir como pouquíssimas palavras podem esconder tantas pistas. Mas, falando sério, o que um versículo sozinho pode revelar? Pensa nele como se fosse uma chave. Uma chave mestra, sabe? Que abre a porta para a gente entender o livro inteiro. E é exatamente essa chave que a gente vai usar agora. Tá aí o versículo. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Parece só uma apresentação formal, né? Mas cada pedacinho disso aí, Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tem um peso, um significado que praticamente define tudo que vem depois. Então, vamos encarar isso aqui não como uma simples introdução, mas como um mapa cheio de pistas. Pistas sobre quem escreveu, sobre a família, sobre a autoridade. Vamos começar a decifrar esse mapa. Para a gente sacar a mensagem, primeiro a gente precisa entender quem é o mensageiro, certo? Quem exatamente está por trás dessas palavras. Vamos investigar os fatos que o próprio texto nos dá. Então, a primeira pergunta, a mais direta de todas: quem é o autor do livro de Provérbios? O texto já entrega de bandeja: Salomão. E olha, só de ouvir esse nome a gente já pensa em quê? Sabedoria, né? Mas a identidade dele vai muito, muito além do nome. E o versículo não para em Salomão, não. Ele dá mais uma pista sobre a linhagem. Então, a pergunta seguinte é: de quem ele é filho? E a resposta está ali, na nossa cara. Filho de Davi. Essa conexão é crucial. Ser filho do rei mais famoso de Israel, conhecido como um homem segundo o coração de Deus, já dava para Salomão a herança de realeza e uma legitimidade espiritual assim, instantânea. Ok, já temos o nome e a linhagem. Mas qual era a função oficial dele na sociedade? Qual era a sua posição de poder? E aí vem a peça final do quebra-cabeça. Rei de Israel. Pronto, o quadro está completo. Ele não era um filósofo qualquer, um sábio isolado num canto. Não. Ele era a autoridade máxima, política e judicial da nação. Agora, vamos juntar essas peças. Porque elas não são só fatos isolados. Linhagem, posição e autoridade, tudo isso se conecta para formar uma imagem de poder e de uma credibilidade que, na época, era inquestionável. Olha só como a coisa toda se encaixa. O autor, Salomão, o sábio. O pai, Davi, o rei amado. O cargo, rei de Israel, autoridade suprema. Quando se juntam essas três identidades, o que se cria é um perfil de legitimidade quase absoluta. Mas a autoridade de Salomão não vinha só do seu poder aqui na terra, não. Tinha outro elemento, que é o verdadeiro alicerce do livro: o peso da sua sabedoria, que era vista como um dom, um presente divino. E aqui está o pulo do gato. A identidade de Salomão não é só um detalhe biográfico. Sua realeza, sua linhagem e sua famosa sabedoria formam a base que legitima o livro inteiro. É como se o verso inicial já declarasse: ei, estas palavras têm peso. Então, o que é essa tal sabedoria? Bom, neste contexto, não se trata apenas de ser inteligente ou ter muita experiência. A ideia aqui é que ela é um dom direto de Deus, uma qualidade divina que valida tanto quem fala quanto o que é dito. Beleza. Depois de desvendar a autoria e a autoridade por trás do texto, qual é a mensagem prática? O que essa introdução toda nos aconselha a fazer? A mensagem central, portanto, é um convite. Um convite para reconhecer a autoridade por trás dessas palavras e valorizar a sabedoria que, segundo a tradição, vem de uma fonte divina. É como se fosse uma instrução para ler o livro todo com essa perspectiva em mente. E isso tudo nos leva a uma questão bem mais ampla, né? Como a origem de qualquer texto, seja antigo ou moderno, afeta a forma como a gente recebe a mensagem dele. Saber quem escreveu, de onde veio, com que autoridade falava, isso pode mudar tudo. Fica aí a reflexão. Até a próxima.